Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje continuaremos com a nossa série de estudos no livro de Apocalipse. E hoje, a segunda parte, a parte final do capítulo 19, que é emocionante, tá? É a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vinda, o seu retorno, quando ele vai colocar ordem nesse mundo, quando ele vai destruir o império do mal, os governos do mundo de uma vez por todas e para sempre, certo? Esse vai ser um vídeo educativo, um vídeo onde eu vou explicar os detalhes e tal, e mais aí didático. Mas se você quiser um vídeo onde tem edições, imagens da volta de Jesus e tal, eu já fiz um vídeo faz tempo, infelizmente não teve muitas visualizações, e tá na descrição aí o primeiro link, se você quiser ver com imagens e com aí animações. Mas aqui nós vamos estudar apenas os detalhes que são inúmeros símbolos aqui e bem difícil de interpretar, né? Esses versículos do 11 até o 21, eles narram a volta de Jesus e a sua vitória sobre o anticristo, sobre a besta, o falso profeta e sobre os impérios do mundo, que são destruídos de uma vez por todas, tá? E esse acontecimento, né, a gente tem que se situar quando é. Isso acontece no final da grande tribulação. Aqui o pré-tribulacionista concorda, que é no final. Aqui o pós-tribulacionista concorda. Aqui o futurista, que sou eu, que acredito que tudo se cumpre depois da grande tribulação, depois da aparição do anticristo. Aqui o preterista também, que diz que procura traços de coisas na história, ele concorda. Aqui todo mundo concorda. Isso acontece no fim da grande tribulação. E é no momento final, é o último segundo. É quando Jesus volta e destrói o anticristo e seu império. É uma passagem linda, maravilhosa. E essa passagem, ela é o cumprimento da profecia de Daniel. Sim, Daniel profetizou isso, né? Quando o rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, teve um sonho de uma grande estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas e canelas de ferro, pé de ferro e barro e tudo isso. Daniel interpretou o sonho ali, o significado daquela estátua. O significado daquela estátua era a progressão dos grandes impérios, e lá nos pés da estátua, ali o ferro misturado com barro, era o império do anticristo. E tem uma profecia sobre os pés da estátua, que é o império do anticristo. Vamos ler aqui, ó. Essa passagem está em Daniel 2, 32 a 35. Vou deixar para você o estudo de Daniel na descrição, se você quiser ver o estudo desse capítulo completo, nós temos também. E diz o seguinte: estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então a estátua representava os grandes impérios: Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, 5 metais diferentes, e o ferro misturado com barro, o império do anticristo, os grandes impérios mundiais. E ali, aquela pedra que vem e destrói a estátua, transforma ela em pó, destrói todos os materiais e se torna uma grande montanha, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem do céu, uma pedra sem auxílio de mãos, quer dizer, sem auxílio dos homens, vem de Deus mesmo e atinge, destrói completamente. É esse momento aqui que narra Apocalipse 19, dos 11 ao 21. É a volta de Cristo, ele vindo do céu, como uma grande pedra, destruindo os impérios do mundo e formando uma grande montanha. O seu grande império, o seu grande reino, que será eterno, nunca será ameaçado, nunca irá acabar. Muito bem. E Daniel, ele dá essa interpretação no capítulo 2, no versículo 44, olha a interpretação de Daniel aqui, ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É o cumprimento dessa profecia. Apocalipse 19. É um momento tão esperado por todos aqueles que creem em Deus, por todos aqueles que
têm temor a Deus, que observam a lei de Deus. Esse é o momento em que o mundo vai ser destruído para sempre. Esse é o momento em que Deus fala, chega! É o tempo em que acabou a misericórdia, acabou o tempo de espera, tá? Deus é longânimo, Deus é paciente, mas ele tem um momento de agir. E aqui é o momento final, acabou. Quem teve a chance de aceitar, aceitou. Quem não teve a chance, agora vai ser destruído. E a destruição vai ser muito grande. Vamos começar lendo dos versículos 1 até o 16 e vamos ver os símbolos apresentados aqui, o momento da volta de Jesus, como é que vai ser. É muito simbólico e nós vamos interpretar. E como eu disse, nós vamos interpretar na escola futurista, tá? Isso acontece no futuro, tudo aqui é pro futuro, final da grande tribulação, e nós vamos interpretar de forma literal. Ah, mas são vários símbolos, eu vou ler vários símbolos aqui. Aí vocês vão ficar encucados. Como que eu vou interpretar isso de forma literal? Sim, os símbolos são símbolos, mas a sua aplicação tem que ser de forma literal. Então vamos ler esses versículos 11 até o 16. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Chega a arrepiar. Se você for assistir o vídeo lá, que está na descrição, o primeiro link com as animações, você vai ficar ainda mais impactado. São vários sinais, eu acredito que você nem lembra mais. Tá na descrição a passagem para você ir acompanhando também lendo, tá? Tá aí na descrição, só rolar para cima. E agora a gente vai analisar cada símbolo desses versículos que nós acabamos de ler. Primeira coisa, diz que e vi o céu aberto. Viu o céu aberto, tá? O que é isso? O céu já é aberto? Pô, mas que coisa! Ele viu além do que os nossos olhos humanos podiam enxergar. Ele viu além da esfera física. Você olha para o céu, você só vê estrelas, você só vê nuvens, você só vê o que os olhos humanos podem captar. Mas aqui ele viu mais, ele viu além, ele viu o céu aqui onde Deus habita, ele viu além disso. A visão espiritual foi aberta, será aberta nesse tempo. Os descrentes aqui, eles vão virar piruleta, porque eles vão ver que sim, existe algo além da esfera material, existe sim uma esfera espiritual e que eles vão enxergar isso com os próprios olhos e será tremendo, tá? O céu já foi aberto uma vez para uma visão espiritual, não para todos, mas para um homem. E esse homem era fiel e temente a Deus e lutou até o último momento pela causa de Deus. Foi o primeiro mártir da Igreja de Cristo. Foi o primeiro diácono também, um dos primeiros, tá? Estevão. E ele viu os céus abertos. Atos, capítulo 7, versículo 56 diz, ó, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Essa posição em que Estevão viu Jesus, ele estava em pé à mão direita de Deus. Significa o quê? Submissão. Ele viu Cristo. E Cristo estava olhando, de braços cruzados. Cristo estava no momento de submissão a Deus, onde Deus dizia, filho, ainda não é a hora, calma, as coisas precisam acontecer, as profecias precisam se cumprir, calma. E ele esperava paciente. Só que a segunda vez que o céu se abre aqui, nessa visão, quando a humanidade vê o céu aberto novamente, sairá dele um cavalo branco e um cavaleiro montado, majestoso, maravilhoso, e que virá destruir. Não mais aquele Cristo paciente esperando o momento.
agora o momento é de ação. Muito bem, outro símbolo aqui, cavalo branco, tá? Diferente do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, já não se trata mais também de um jumentinho. Nós vimos Cristo em João, no Evangelho de João, entrando ali, né, em Jerusalém, na rua principal, montado num jumentinho, sendo aclamado como rei. Por que jumentinho? Jumento não é um animal de guerra. Ninguém nunca guerreou com jumentinho. Por quê? Porque ele é lento. É um animal de carga, tá? Então Cristo entrou dizendo: tô num animal que não é de guerra. Entro pacificamente em Jerusalém. Só que agora não. Agora é um cavalo branco. Agora ele vem do céu. E agora ele entra com um animal de guerra. O cavalo é um animal de guerra. Ele entra agora para fazer guerra, para fazer justiça. Por isso que é diferente do animal, o cavalo branco de Apocalipse 6. Aquele cavalo branco representa o anticristo. Outros símbolos aqui da visão vão deixar bem claro isso para nós, tá? Outro símbolo se chama fiel e verdadeiro. O juízo e o castigo que seguem agora, nesse momento, eles são justo e verdadeiro. Não é justiça de homem, é justiça divina. Por isso que o nome dele é fiel e verdadeiro. Vai ter um grande derramamento de sangue, mas não é sem causa. É um derramamento de sangue justo e com juíza, e com justiça divina, justiça perfeita, não a justiça humana que é falha. Diz que tinha muitos diademas sobre a sua cabeça. Diadema, para quem não sabe, é coroa. Muitas coroas na cabeça. Qual é o símbolo aqui? Poder e autoridade. Todo poder e autoridade foram dados a Cristo depois que ele cumpriu sua missão de vir aqui ser sacrificado a favor de nós, pecadores. E nesse momento ele mesmo disse: recebi de meu Pai todo o poder e autoridade no céu e na terra. Hoje o mundo, a grande maioria do mundo, não o reconhece como poder e autoridade. Mas nesses dias o mundo verá ele descendo do céu num cavalo de branco, preparado para a guerra e com muitas coroas, com grande poder e autoridade. E ninguém terá dúvida de que ele tem todo esse poder e autoridade nas mãos. Outra coisa, nome escrito que ninguém sabia. Tinha um nome escrito que ninguém sabia. O único que conhece realmente a verdade, o único que tem o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. Então, o homem, tanto os pregadores aqui, que a gente tenta interpretar a Bíblia da melhor maneira possível, nós temos que entender que toda sabedoria e todo conhecimento está na mão de Deus, tá? E ele não revela tudo. A esse nome ninguém sabia, só saberemos naquele dia que nós poderemos ler esse nome, tá? Então aqui é uma reflexão para que o homem saiba que ele é limitado, que Deus sabe de tudo. Cristo é Deus e Deus sabe de todas as coisas. E que nós temos um limite. Esse nome ninguém sabia. Quem se arrisca a dizer o que estava escrito? Eu não, porque ninguém sabia. Nem mesmo João, o apóstolo que estava tendo essa visão, não sabia. Então aqui mostra a incapacidade humana, tá? Mostra que a capacidade humana ela tem limites, mas a de Deus não. É ilimitado. Muito bem. Vestes salpicadas de sangue. O sangue de Jesus já foi derramado uma vez por mim, por você, por todos nós. Não terá segunda vez que isso vai acontecer. Tem uns aí tolos que dizem o seguinte: se Cristo voltasse hoje, crucificariam ele de novo. Negativo. O sangue de Cristo ele foi derramado uma vez pelos pecados dos homens, uma vez foi mais do que suficiente para cumprir a sua missão. Mas por que ele tinha as vestes salpicadas de sangue? Seu próprio sangue? Não, meus amigos. Nesse momento, ninguém toca na pele de Jesus. Ninguém vai feri-lo, certo? Este sangue é o sangue dos inimigos, certo? Esse é o sangue dos inimigos de Cristo, dos nossos inimigos também, que serão derramados no campo de batalha. As vestes dele estavam manchadas com o sangue dos inimigos. E é interessante também você notar que, se você vê hoje um presidente que arma uma guerra com outro país, ele fica ali
protegido no lugarzinho dele e os seus exércitos vão guerrear. Aqui o negócio é bem diferente. Cristo desce com um enorme exército do céu, mas é ele mesmo que vai guerrear. Ele sozinho vai enfrentar todo o exército do anticristo, todas as potestades desse mundo, sozinho. Por isso que a veste dele está manchada de sangue. Ele mesmo vai enfrentar sozinho. E nós estaremos ali assistindo tudo de forma maravilhosa. Muito bem. Se chama de palavra de Deus. O que isso significa? Que se chamava a palavra de Deus. Quer dizer que ele age de acordo com a vontade e determinação de Deus, e não apenas por vingança, né? Ah, Cristo foi crucificado, agora ele está se vingando. Ah, Cristo, agora que ele tem poder, ele vai destruir tudo para tomar o poder. Ele age por impulso, ele age por vingança. Não. Ele está vingando aqueles que desobedeceram a Deus, mas ele age conforme a palavra e conforme a vontade de Deus. Ele age com justiça e segue o padrão correto, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus. Muito bem. Seguidos pelos exércitos dos céus. Ele vinha num cavalo branco e era seguido por vários cavaleiros em cavalos brancos também, vestidos de linho fino, branco, puro e resplandecente. Imagina que cena. Ele na frente e um grande exército de cavalos brancos atrás. Quem são? A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tinha sido arrebatada, vamos dizer, minutos antes, já tinha sido ressuscitada, e desce com ele num exército lindo, maravilhoso, desce cantando, desce regozijando, porque acabou o sofrimento. E também as hostes celestiais, também os anjos. Vai ser um exército lindo, maravilhoso, vai ser uma visão incrível, não para aqueles que rejeitaram o plano de Deus em suas vidas. Para esse será terrível. Muito bem, da boca saía uma aguda espada. Diz que da boca saía uma aguda espada. É a espada que ele vai correndo e vai com seu cavalo decepando as cabeças, tirando a cabeça dos inimigos. E é muito importante lembrar com a comparação do cavalo branco de Apocalipse 6, que as pessoas teimam em dizer que é Cristo. Por favor, não caia nesse erro. Esse cavaleiro usa uma espada. Era comum que os reis usassem espadas, mas o cavalo branco de Apocalipse 6, ele usa um arco, um instrumento de ferir à distância, uma arma à distância. A espada é uma arma de médio a curto espaço. Então a arma de guerra é diferente. Então esse cavalo não tem nada a ver com o cavalo branco de Apocalipse 6. E a espada saía da boca. Isso quer dizer o quê? Ele está julgando pela palavra de Deus. Aquelas espadadas, aqueles golpes que estão ferindo as nações, isso vem por quê? Porque vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que está julgando através de Cristo ali. E está julgando de forma justa. Eles tiveram a oportunidade de ter um destino diferente. Muito bem. Diz também que é ele mesmo que pisa o lagar, tá, da ira de Deus. Certo? Muito bem. Ele pisa o lagar da ira de Deus. Esse é o momento do derramamento da ira de Deus. Muitos aí dos pré-tribulacionistas dizem que a grande tribulação é a ira de Deus. Não. A grande tribulação é a ira de Satanás. A ira de Deus é esse momento aqui. Diz que ele mesmo pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então Cristo, na sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro, tá? Ele veio como uma ovelhinha para ser sacrificado, tá? Ele, perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca, ele não reagiu, ele aceitou o seu destino de ser sacrificado. Mas agora, nesse momento, com todos esses sinais que nós vimos, ele volta como o leão da tribo de Judá. Ele volta para despedaçar. Diz também nessa visão que os olhos de Cristo eram como chamas de fogo. É o fogo do furor da ira de Deus. É a chama consumidora da ira de Deus. Imaginem que cena, imaginem como será triste
para as nações rebeldes nesse tempo. Imaginem como o mundo vai sofrer um castigo terrível. Muito bem. Lagar do vinho da ira de Deus é a grande vingança onde os ímpios serão esmagados como uvas e o seu sangue encherá o lagar. Lagar era uma grande bacia onde se colocavam as uvas e os homens pisavam as uvas e do outro lado saía o quê? Saía suco de uva, certo? Então o símbolo aqui é o quê? É Cristo pisando as nações e o sangue delas sendo derramado como suco de uva em grande quantidade. E agora é o momento de pisar, agora as uvas estão maduras, é momento de serem esmagadas. Nós vimos este ensinamento em Apocalipse 14, se você quiser voltar lá e ver o estudo, 19 e 20, que diz: E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. 1.600 estádios é o tamanho de toda a região que nós conhecemos como Palestina hoje. Toda a região ali de entornos de Jerusalém. E diz que ficou sangue até os freios dos cavalos. 1,5 metro de altura. Um mar de sangue. Esse vai ser a tão conhecida Batalha do Armagedon, onde o anticristo vai juntar as tropas de Gog e Magog, que estão espalhadas por toda a terra, um grande exército para tentar a última investida contra o Deus poderoso. Mas serão todos esmagados, e o seu sangue se transformará num mar de sangue. Esse é o fim daqueles que rejeitam a Deus, o seu amor e o seu plano de salvação. Muito bem. Diz também que era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vê que Cristo já voltou, que Cristo já está destruindo as tropas dos inimigos, já está estabelecendo o seu reino, mas ainda diz que ele é Rei de Reis, Senhor de senhores. Quer dizer que ainda haverão reis, ainda haverão senhores. Sim, depois de Cristo se assentar no trono, ainda haverão reis, ainda haverão senhores. Quem são esses? Como nós dissemos nos vídeos anteriores, esses são a noiva de Cristo. Esses são os crentes que vão reinar junto com Cristo. Então eles serão reis, mas serão reis, serão senhores, que vão governar com Cristo, que terão poder e autoridade na terra durante o milênio, mas serão completamente submissos a Cristo. Eles serão reis, serão senhores, mas estarão embaixo da autoridade do verdadeiro rei, do verdadeiro Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda parte do nosso estudo de hoje, versículo 17 e 18, a grande ceia. Vamos lá. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comeis as carnes dos reis, e a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Nós estudamos no estudo anterior que havia uma ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. E bem-aventurados eram os que eram convidados para essa ceia. Um grande banquete comemorando o casamento de Jesus com a sua igreja, do noivo com a noiva. E aqui é um outro convite para uma outra ceia. Porém, os convidados não são seres humanos. Os convidados para essa ceia são o quê? Aves do céu. São as aves de rapina, as aves carniceiras, os urubus, as águias, as aves que comem carne. E elas são convidadas para um grande banquete. Que banquete é esse? Os exércitos do anticristo que serão derrotados, caídos em campo de batalha, e os seus corpos ficarão ali no relento, os seus corpos ficarão ao léu, expostos. Será tanta humilhação para eles que eles não terão nem o direito de um funeral digno. Os seus corpos serão abandonados e a sua carne servirá de alimento para as aves do céu. Pois é, meu amigo, nós, os verdadeiros pregadores do Evangelho, viemos convidando desde Cristo até hoje você para participar da grande ceia das bodas do Cordeiro. A entrada é gratuita, você só precisa abrir seu coração para Jesus. Mas o mundo rejeita esse chamado. O mundo não quer participar dessa grande festa maravilhosa
que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, preparou para nós. Então, eles serão um banquete. Eles mesmos serão o alimento principal, o prato principal dessa ceia aqui. E os convidados serão as aves do céu, que não vão negar o convite. Vão participar e comer a carne deles. Muito, muito bem. A destruição final dos governos humanos da terra é a última parte dessa passagem. Versículos 19 até o 21. Vamos ler. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com o que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as árvores, as aves, se fartaram da sua carne. Muito bem. Diz que vê a besta e o grande exército. Essa aqui é a batalha do Armagedon, que acontece no Vale Meguido, tá? É a reunião dos exércitos de Gog e Magog, um exército de 200 milhões de soldados. Muito bem. Todos eles vão ser destruídos, tá? Com o coração endurecido, o mundo, depois de experimentar sinais jamais vistos pela humanidade, ainda tem uma afronta contra Deus. Viram trombetas, viram taças, viram grandes sinais cósmicos abalando toda a terra e ainda assim continuam rebeldes, ainda assim tentam uma última investida contra Deus, liderados pelo anticristo e o falso profeta, que os enganará até o último segundo. Ainda que vejam o sol escurecer, a lua transformando em sangue, chuva de pedras pegando fogo do céu e tantos sinais maravilhosos, ainda assim continuarão obedientes a Satanás e aos seus fantoches, a besta e o anticristo. Mas para cada um vai ter um diferente destino. Olha aqui, ó, a besta e o falso profeta diz que eles foram lançados no lago de fogo. E eles continuam lá dentro, nós vamos ver no próximo estudo, eles continuam dentro do lago de fogo vivos, eles foram lançados vivos lá dentro, é o que o texto diz, e eles continuam queimando lá por 1000 anos, depois eles são tirados de lá para serem julgados. 1000 anos no lago de fogo. Muito bem, aqui a teoria do aniquilacionismo vai por água abaixo, né? Falha muito. Outra coisa, qual é o destino dos seguidores do anticristo e do falso profeta? Olha aqui, ó. Os demais foram mortos e os seus corpos ficaram expostos. Não tiveram um funeral digno, serviram de alimento às aves dos céus. Esses são os que aceitaram servir Satanás e seus fantoches. Um triste destino. Então, esse é o estudo que narra a maravilhosa volta de Cristo. Cristo voltando no final da grande tribulação. Os santos sofrendo perseguição. Os 144 mil judeus selados sofrendo grande perseguição. Perseguição tal que nunca houve, tá? Existe aí os preteristas dizendo que que a grande tribulação já aconteceu. Mas eu vejo os mesmos que dizem que a grande tribulação já aconteceu lá no tempo da Inquisição, eles mesmos dizem que a igreja não passa, que a igreja passa pela grande tribulação. Como é que a igreja passa pela grande tribulação se a grande tribulação já aconteceu? Vocês leem Apocalipse, dos versículos 5 até 19, que fala da grande tribulação, e vocês dizem que a igreja passa pela grande tribulação, mas vocês dizem que a grande tribulação já aconteceu. Uau! Estão interpretando bem errado. É aqui, nesse capítulo, que o preterismo vai pro lixo, pro ralo do esquecimento, quanto mais o historicismo. A grande tribulação ainda não aconteceu, é essa. E a igreja passa, sim, pela grande tribulação. E no final da grande tribulação nós temos esta visão maravilhosa. Parabéns para você que se arrependeu dos seus pecados um dia, que renegou esse mundo de engano, que renegou os prazeres desta vida para viver uma vida para Cristo. Parabéns! Nesse dia, ou se você já tiver morrido, você desce com o grande exército. Se você estiver na terra ainda vivo, depois de todo esse tormento e perseguição, você verá o seu Senhor vindo do céu, aberto com poder e grande glória. Mas, para você que ainda
continua rebelde ao Evangelho, continua ainda avesso à vontade de Deus e aquilo que nós temos pregado, para você o triste fim será ou lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta, ou servir de grande banquete às aves do céu e ter o seu corpo jogado ao relento, sem um funeral digno, e ainda servir de alimento aos animais. Então a escolha está aí. Um dia nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, e isso é inevitável. Espero que todos nós estejamos preparados para a sua volta, para sermos bem recebidos quando ele voltar. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo estudo.